Olá pessoal, vou colocar aqui a reação de 3 deputados que reagiram após a decisão de Bolsonaro em levantar Flávio Bolsonaro como o candidato à presidência de 2026. Vou falar aqui o que o Nicolas disse. O Nicolas Ferreira, ele disse assim: Bolsonaro escolheu Flávio para a próxima disputa. Alguns olham apenas a eleição, mas quem sente o Brasil sabe que há algo maior em jogo. Essa decisão carrega um pedido urgente de pacificação nacional. O país não aguenta mais viver dividido, famílias destruídas, inocentes atrás das grades, enquanto a política vira palco de perseguição. Que essa escolha ajude a abrir o caminho para a anistia e para que os brasileiros injustamente presos voltem para casa. Mais do que nunca estamos falando em libertar quem nunca deveria ter perdido a liberdade. Essa foi a fala de Nicolas. E eu já trago aqui a primeira fala do Flávio Bolsonaro. Ele diz assim, olha, em seu perfil: tomada a decisão ontem, hoje, dia 6 de dezembro de 2025, hoje começo as negociações. O primeiro gesto que eu peço a todas as lideranças políticas que se dizem anti-Lula é aprovar a anistia ainda este ano. Espero não estar sendo radical por querer anistia para inocentes. Temos só 2 semanas, vamos unir a direita. Então esse foi o pedido. Vou colocar aqui agora a fala do Gustavo Gayer e logo em seguida Marco Feliciano. Acompanha comigo aqui. O que o Bolsonaro decidiu fazer? Colocar o filho dele, Flávio Bolsonaro, como o próximo candidato à presidência pela direita brasileira. E aí vamos lá. Esse é o Flávio Bolsonaro, senador. Ele é a versão melhorada do Bolsonaro no que diz respeito a boas maneiras. Uma coisa que as pessoas sempre reclamavam do Bolsonaro era que muitas vezes ele falava demais, poderia ter se controlado, poderia ter agido com mais tato em relação ao centro, pois essas características, elas existem no Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro é uma pessoa que fala sem usar palavrões, ele é uma pessoa que não fala com truculência e ele é uma pessoa que tem um excelente trato e trânsito com o centro. Então, por que o sistema está tão revoltado? E por que tem tanta gente aí reclamando? Vem comigo que eu vou mostrar para você. O primeiro grupo que não gostou dessa história é esse aqui, ó. STF, a reação de ministros do STF à escolha de Flávio Bolsonaro. Escolha do senador Flávio Bolsonaro como candidato do pai ao Palácio do Planalto em 2006 surpreendeu alguns ministros. Por quê? Porque esses ministros fizeram todo um ambiente, ameaça, perseguição, justamente para que o Bolsonaro, trancado na Polícia Federal, preso sem ter cometido crime, cedesse a esse sistema. O Bolsonaro optou por não ceder. Bolsonaro escolheu o filho dele, que é um dos seus maiores defensores, uma pessoa extremamente amadurecida no mundo da política, para poder continuar carregando essa tocha. E eu vou te dizer uma coisa, eu conheço o Flávio. Pensa num filho apaixonado no pai, que chora ao ver o sofrimento que o pai está passando, é esse daqui. E a reação nas redes? Tem muita gente falando que teve uma reação boa, uma reação ruim. Bom, toda decisão do Bolsonaro teria tanto reações boas quanto ruins. Se fosse o Tarcísio, teriam reações ruins também, principalmente daquela direita mais raiz. Agora, como que foi em relação à reação à escolha do Flávio Bolsonaro? Candidatura de Flávio Bolsonaro alcança 117 milhões nas redes. Relatório da consultoria da Trix aponta 38% de menções positivas, 28 negativas, 10 pontos a mais em menções positivas. 28 negativas estaria ali o povo do PT. Impulsionamento por Michele Bolsonaro. Se eu não me engano, neutro foi, aqui não fala, mas teve uma porcentagem de neutro também. Negativa de 34 neutras. Ou seja, a positiva venceu. Mas calma que tem mais que eu quero mostrar para vocês. Flávio Bolsonaro, a partir desse momento, ele tem o bastão do pai. É como se o pai tivesse oficialmente passado a ele o bastão. Lembrando, o pai está incomunicável, o pai está censurado, preso ilegalmente, é um refém. Com esse bastão, Flávio Bolsonaro, a partir de agora, tem muito mais poder de negociação para pautas que são muito caras a nós. Todo mundo sabe. O centro, o sistema, está usando a anistia, a prisão domiciliar, para fazer com que o Bolsonaro faça exatamente o que eles querem. A partir de agora,
esse bastão de negociação está nas mãos do Flávio Bolsonaro. Tá aqui, ó. Flávio Bolsonaro quer priorizar agora projeto de anistia para 8 de janeiro. Bom, agora, como candidato oficial à presidência, Flávio Bolsonaro vai ter muito mais peso na negociação. Agora ele oficialmente fala em nome do pai. E outra coisa, agora não tem mais aquela convulsão, aquela confusão de quem é que realmente está falando em nome do Jair Messias Bolsonaro. Agora todo mundo sabe, o Bolsonaro escolheu, está aí o Flávio podendo levar adiante as negociações da anistia. E como candidato da direita, que todo mundo sabe que agora vai pro segundo turno, isso aí é uma coisa que é conhecido por todos, tá? Flávio Bolsonaro, a partir deste momento, querendo ou não, apesar do PT fingir que está alegre, Flávio Bolsonaro vai para o segundo turno. E como um candidato que já está no segundo turno, por qualquer pesquisa que você fizer, ele tem um poder de negociação com o centro agora muito maior. E vamos lá, o centro já disse que quer ficar contra o PT? Se o centro vai ficar contra o PT, quer abandonar o PT, ver que o PT está destruindo o Brasil, nada mais coerente do que agora o centro sentar, escutar e conversar com Flávio Bolsonaro e atender às demandas do Flávio para que todos possam caminhar junto contra o PT no segundo turno. Muitas peças foram movimentadas no tabuleiro da política brasileira apenas em uma decisão do Bolsonaro. Isso tem que ser dito. Então agora tem aí o nosso candidato à presidência, o filho mais velho, maduro, que não tem aqueles defeitos, né, que o Centrão e o Isentão adoram falar que o Bolsonaro tem, e que, de acordo com outra pesquisa feita aqui pela Detrix, 72% da direita de cara já aprovou a escolha do Flávio Bolsonaro como sendo o candidato, aquele que vai carregar a tocha do Bolsonaro. Aí tá bom, Gustavo, mas por que o mercado reagiu daquela forma? E eu vejo a imprensa publicando isso aqui com frequência, né? Ibovespa cai 4% com o mercado, pacificando vitória de Lula em 2026 após a candidatura de Flávio Bolsonaro. O que fez o mercado cair é porque o mercado estava esperando o Tarcísio. O mercado via o Tarcísio como a forma mais tranquila de juntar o centro para derrotar o Lula. A escolha do Bolsonaro, com seu filho Flávio, não foi isso que derrubou o mercado. Foi a frustração do mercado do Bolsonaro não ter feito exatamente o que ele foi pressionado, transformado em refém, preso criminal ilegalmente para fazer. É uma reação do mercado, está chateado porque o Bolsonaro não fez, mesmo com todo esse sofrimento que ele está sofrendo aí agora, que ele está passando, ele não fez o que o mercado queria. O mercado reagiu mal. Porque na interpretação do mercado, não sendo o Tarcísio, há uma chance maior do Lula vencer. Essa queda, a queda do dólar, a queda do mercado, porque agora, escuta isso, agora o mercado vê uma possibilidade da reeleição do Lula. O ruim, gente, para o mercado é o Lula ser reeleito. E por que eu estou falando isso? O mercado vai se ver obrigado a juntar-se também com o centro e com Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, o Bolsonaro ele não cedeu à pressão. Ele está guerreiro ainda. Ele ainda está preparado para a guerra. Mesmo com tudo que fizeram com ele, que estão fazendo com ele, ele está preparado para a guerra. Agora, ele acendeu a direita no Brasil. Ele levantou mais uma vez a direita, o patriotismo no nosso país. Agora, meu amigo, você está achando que vai ser uma eleição de só assistir na televisão para ver quem ganha? Agora é arregaçar as mangas. É ir para cima. Nós temos agora oficialmente um candidato à presidência, que é o filho do nosso presidente. E se tem alguém mais leal que o Flávio, eu não conheço. Não tem ninguém que poderia ser mais leal ao Flávio. Jamais vai fazer um vídeo atacando ou discordando de algo que o pai disse. Ele é um cara leal. Então nós temos agora o nosso candidato à presidência. O mercado não gostou? Preocupa não. Dê alguns dias e você vai ver como o nome dele vai crescer. Agora a direita tem alguém que realmente representa e sem aqueles tais defeitos que o povo falava, que o Zentão, né, falava que o Bolsonaro tinha. O defeito de falar demais, falar palavrão, tudo não. É um cara centrado, ponderado, conversa com o centro com extrema facilidade e é leal ao nosso presidente. Sem falar que agora tem o apoio do Tarcísio. Tendo o apoio do Tarcísio, ele vai ter o apoio do governador do maior colégio eleitoral do Brasil. Tarcísio vai fazer campanha para o Flávio em São Paulo. Olha a diferença que isso vai fazer. Nós vamos ter em São Paulo um governador extremamente bem aprovado,
com um alto nível de aprovação, fazendo campanha para ele. Nós vamos ter o Zema em Minas Gerais, fazendo campanha para ele. Então, assim, tudo vai nos cooperar para fazer com que o Flávio Bolsonaro cresça muito nos próximos dias, meses no máximo, e aí vocês vão ver que o Lula vai entrar num estado aí de muito temor, tá bom? Então é isso. Flávio, tamo junto, conte comigo, vamos vencer essa batalha, vai ter Bolsonaro na cédula. Eu acho engraçado, né? O STF destruiu o Brasil para que não tivesse a palavra Bolsonaro na urna eletrônica. Vai ter Bolsonaro e vai ser Bolsonaro em 2026. E vocês, como é que estão? Alguém tem alguma pergunta aí para fazer? O que vocês estão achando do cenário político brasileiro? Essa semana foi polvorosa, né? O presidente Bolsonaro anunciou o seu filho, Flávio Bolsonaro, como candidato a presidente da República, já no lugar do pai. E é claro que tudo isso são estratégias, tá, pessoal? Estratégias políticas. A política não é um jogo de xadrez, onde com 3, 4 movimentos você encerra um jogo. A política é um jogo, na verdade, não é um jogo de damas. Jogo de damas, com 3 ou 4 peças você encerra um jogo. A política é um jogo de xadrez. Jogo de xadrez você tem que jogar 10, ou imaginar 10, 15 movimentos para frente para então dar um checkmate. Jogo de xadrez, às vezes, você é obrigado a sacrificar algumas peças, como o peão, para poder blindar o rei, né? Então, nós estamos aí vivendo um momento de muita dificuldade, muita turbulência. Prenderam o presidente Bolsonaro. O sistema, somado ao judiciário brasileiro, querem, de uma vez por todas, defenestrar. Defenestrar é jogar pela janela, tá? Querem acabar com o bolsonarismo, com o legado que o nosso capitão deixou. E isso não vai acontecer, porque nós temos uma turma, um exército de parlamentares que são honestos e são fiéis à bandeira de Deus, pátria, família e liberdade. A direita brasileira não pode se desunir, não pode se separar. A direita brasileira tem que manter coerência e tem que manter a sua cabeça no lugar e tem que acreditar nos movimentos que estão sendo feitos dentro da vida pública. Eu acredito que essa decisão do presidente nessa semana tem um tom muito mais professoral, ou seja, de ensinamento, do que qualquer outra coisa. Por exemplo, o Centrão, que se locupleta, que vive, né, e bebe do bolsonarismo, que está contando com o bolsonarismo para o ano que vem nas eleições, simplesmente não quer votar anistia. Querem que seja do jeito deles. Então, alguém tinha que fazer alguma coisa. Alguma mensagem tinha que ser passada e dada. Eu acredito, não conversei com ninguém, tá? Estou em casa esses dias por causa da cirurgia que eu fiz nos olhos, mas eu acredito que seja isso. Eu acredito que isso é uma estratégia para chamar a atenção da imprensa, para chamar a atenção do Brasil. Aliás, veja só o que aconteceu. Ao anunciar Flávio Bolsonaro como candidato a presidente da República, a Bolsa de Valores explodiu, né? Isso aí é um recado da Faria Lima dizendo, olha, a gente esperava que fosse o Tarcísio, né? Alguém que converse com o centro, com todo mundo, porque ele teria chance de vencer o Lula. Eles estão dizendo que talvez o Flávio não tenha chance de vencer o Lula. Talvez seja por isso que o dólar disparou, mas isso é bom, porque aí tira o Lula da zona de conforto, tira esses especuladores aí que estão ganhando muito dinheiro com essas altas de juros no Brasil. Isso aí foi um recado. Então, veja só, move-se uma única peça, e essa peça tem um efeito devastador no mundo político. Política não é para amadores. Política é para quem estuda. Política é uma ciência. Tá bom? Então, vamos ver o que vai acontecer na próxima semana. Eu tenho certeza que novidades vêm por aí. Estamos apenas há 2 semanas do fim do ano legislativo. O Centrão, os 2 presidentes das 2 casas, o presidente Hugo Mota, da Câmara dos Deputados, e o senador Davi Alcolumbre, deveriam sentar e votar a anistia, né? Aceitar as nossas condições também, para não deixar a oposição, e todos nós somos bolsonaristas, simplesmente ajoelhados diante deles. Natal está chegando,
Os patriotas que estão presos há 2 anos precisam ser soltos. Isso é desumano. O presidente Bolsonaro, com 70 anos de idade, está preso. Isso é de uma maquiavelice sem tamanho. O sistema se vingando, o judiciário se vingando, o Lula se vingando. Mas a vingança não leva ninguém a nada e a lugar nenhum. Então, pessoal, que Deus nos abençoe, tá? Deixe aqui seu comentário, o que você achou desses 3 deputados e também o pedido de Flávio Bolsonaro pela anistia ainda esse ano de 2025. Hoje é dia 6 de dezembro. Deixa aqui o seu comentário, deixa like nesse vídeo, compartilhe, se não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.